Pessoal, nesse videozinho eu quero tirar uma dúvida que está aparecendo aí para mim, em relação ao cálculo da massa molar, tá? Massa molecular. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é a questão da massa atômica, tá? Então, quando o professor fala massa atômica, eu estou querendo me referir àquela massa lá da tabela periódica. Então, quando a gente vai lá na tabela periódica, né, tem lá os quadradinhos, então a gente vai ter lá algumas informações. Então, a gente tem lá o número atômico, tá? Então, por exemplo, se você pegar lá o hidrogênio, número atômico 1, então o número atômico é o número de prótons que o átomo tem lá no núcleo. Aí vai vir o símbolo, tá? Vai vir o nome do elemento, então hidrogênio, e vai vir a massa desse camarada, tá? Então, no caso do hidrogênio ali, 1, ok? Peguem, né, a tabela periódica de vocês, dá uma olhadinha, sempre tem uma legenda informando, tá? Onde que está o número atômico, onde que está a massa, tá? Essa massa atômica é que a gente utiliza para fazer os exercícios, ok? Então, quando, por exemplo, ele pede lá para calcular a questão da massa molecular, tá? Então, a gente pega lá, por exemplo, N2, o nitrogênio, tá? O gás nitrogênio. Então, eu quero calcular a massa desse camarada? Beleza. Então, eu vou lá na tabela periódica e pego a massa do nitrogênio. Então, o nitrogênio na tabela periódica, a massa dele é 14, ok? Como eu tenho 2, eu quero a massa do camarada. É como se eu pegasse e quisesse saber a massa de todas essas folhas que eu tenho aqui de sulfite. E eu tivesse a massa de cada uma dessas folhas. Então, basta eu somar todas as massas, eu vou ter a massa total aqui do meu bloquinho. Tá? A mesma coisa aqui, eu tenho 2 do nitrogênio. Cada um vale 14. Tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, aí eu vou ter a massa molecular, ou seja, a massa relacionada a esse camaradinho aqui, tá? Essa massa aqui, lembrando, tá? Ela é dada em unidades de massa atômica, ok? Depois a gente faz a questãozinha do gramas aí para vocês verem. Se, por exemplo, eu quisesse saber da água, por exemplo, né? Então, qual que é a massa molecular da água? Então, eu vou pegar lá o hidrogênio, oxigênio. O hidrogênio, vou lá na tabela periódica, vale 1 a massinha dele, né? Massa atômica. O oxigênio, 16. Aí eu vou multiplicar isso aqui, tá? Pelo quê? Pela quantidade que eu tenho. Eu tenho 2 do hidrogênio, então multiplico por 2. Eu tenho 1 do oxigênio, tá? Faço a soma aqui, vou ter lá 18, ok? Se eu pegasse, por exemplo, aqui CaOH2, hidróxido de cálcio, eu quero saber dele também, então vamos lá. Separa aqui, ó, eu tenho cálcio, eu tenho oxigênio, eu tenho o hidrogênio. O cálcio, vou lá na tabela periódica, vale 40. O oxigênio, 16, o hidrogênio, 1. Multiplico pela quantidade que eu tenho de cada um. Tem 1 do cálcio, então 40. Tem 2 do oxigênio, porque ó, você tem 2 do OH, então você tem OH duas vezes, ó, OH, OH. No total, vou ter 2 do oxigênio, 2 do hidrogênio. Então, vou multiplicar aqui por 2, aqui por 2. Então, vai ficar lá o 32 e vai ficar aqui 2. Feito a soma, né? 4, 5, 6, 7, 74. Então, no exercício, quando pedir para calcular, tá, a massa molecular do camarada, ou a massa molar, que daí vai entrar a questão de mol, depois eu falo para vocês, é dessa forma que vocês vão estar fazendo, ok? Então, esse aqui é o cálculo da massa molar. Então, ele vai partir da massa atômica, aquela que a gente pega lá na tabela periódica, multiplicado pela quantidade que eu tenho de cada elemento, faço a soma e vou obter.
Ok? Então essa foi uma das dúvidas que o pessoal tem passado para mim aí pelo Classroom, tá bom?